porque crise no governo federal. O então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi demitido após ser alvo de denúncias por assédio sexual. Nessa semana a gente teve essas informações trazidas pelo portal Metrópolis, com informações obtidas pela ONG Me Too Brasil, que é uma ONG de proteção dos direitos da mulher e que faz esse acolhimento a mulheres que se sentem violadas, seja por violência sexual, por violência moral, né? E muitas outras espécies de violência contra a mulher. E depois disso vir a repercutir pelo portal Metrópolis, a gente teve, portanto, a demissão do ministro Silvio Almeida, que era reconhecido defensor dos direitos humanos, professor na academia, pós-doc, inclusive, que estava na pasta desde o início do governo como ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania e caiu diante destas denúncias. Segundo o presidente Lula, não é possível que haja um ministro permanecendo no cargo diante de tantas denúncias que vieram à tona. Eu quero a opinião da nossa mulher deste programa, Priscila Silveira. Como eu não poderia dar opinião diferente, eu seria, né, aqui consciente em dizer que não importa quem seja, já falei isso em outras oportunidades, né, se for do maior ao menor cargo, eu acho que nesse sentido até o presidente mandou muito bem no sentido de demitir. Na verdade, eu não quero nem falar que ele mandou bem no sentido de demitir. Eu acho que eu preciso dizer que quando a gente tem alguma acusação, é dado para ele o direito de se defender, mas fragilizaria demais deixar. A gente teve a ciência de inúmeras denúncias, né, que chegaram aí até o conhecimento, inclusive de outra ministra, né, de governo. Então, dada essa gravidade dessas colocações, andou por bem afastá-lo. Eu acho que isso era necessário. Por quê? Porque a gente precisa explicar para a nossa audiência, os direitos humanos envolvem os direitos da mulher. A mulher, né, quando ela tem aí uma violência, você bem falou, seja ela psicológica, não necessariamente, é bom a gente explicar, porque outro dia eu recebi uma pergunta, né, falando, mas então ele só fez coisas de cunho sexual? Não, existem inúmeras violências que a gente precisa explicar contra a mulher, seja ela psicológica, moral, financeira, sexual, é uma delas, e física, tá? Então serão apuradas, e eu acho que teria que ter realmente retirado ele, para que não influencie. Eu acho até que depois ele pediu, né, ele foi lá pedir para ser demitido, para exatamente não atrapalhar as investigações, para que se apure, e me parece que ele também falou que vai provar que essas violações ou essas violências não ocorreram. Então eu acho que é o certo mesmo que se apure, e se eventualmente elas sobrevierem, que ele seja punido e eventualmente passe por um devido processo legal e seja condenado, absolvido dentro das regras do jogo. Na nota do ministro Leandro Ferreira, ele disse que pediu ao presidente para demiti-lo. Nas informações oficiais do governo, a informação é de que o presidente Lula que tomou essa iniciativa de tirá-lo, exonerá-lo do cargo de ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Leandro Ferreira. Bom, eu estive em Brasília essa semana, no dia que saiu, no dia anterior a que saiu a denúncia, e já circulavam matérias, inclusive na Folha de São Paulo, apontando que haviam casos de assédio moral aos montes no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né? São casos que já estavam em apuração, né? E a questão levantada pelo Me Too acrescentou de forma decisiva, né? E me parece que se avolumam tantas questões que se torna inviável ter, assim, qualquer preservação da confiança em relação ao trabalho do Silvio Almeida à frente do Ministério. Eu entendo que o ex-ministro agora vai tentar fazer uma narrativa própria, né, de que pediu para ser demitido, de que não se demitiu para não assumir culpa antecipadamente, né, mas evidentemente o próprio Lula declarou durante o dia antes da conversa com ele que o ministro já não ficaria em seu governo, né? Agora, eu acho que essa questão é importante, né? Porque o caso mais emblemático, é importante lembrar que houveram vários, né? Mas o mais emblemático é em relação a outra ministra, né? Então, duas pessoas em uma posição de poder semelhante, apesar da disparidade do gênero que está implícita nesta situação, né? Mas em uma posição de poder semelhante. O serviço público, especialmente o serviço público que não é aquele de servidores concursados, permanentes, né?
tem muito disso. E as pessoas não olham, né? As pessoas não olham o que é a prática de assédio moral, por exemplo, dentro de prefeituras, nos escalões mais baixos. Imaginem o que é mandato parlamentar. Né? Tem uma porção de situações que inclusive levam a constrangimentos, como a gente viu no caso da rachadinha, por exemplo, é uma forma de assédio também, você cobrar o cara que devolva recurso para o parlamentar. Então eu acho que nós precisamos avançar, isso sim, no serviço público, na direção do que já faz a iniciativa privada, para mais iniciativas de compliance, maior capacidade de proteção, isso nas grandes empresas, né? Talvez as menores ainda não tenham alcançado isso, mas que os compliances das grandes empresas sirvam de espelho para o serviço público. Nós não precisamos aderir a tudo que tem na gestão da iniciativa privada, que visa o lucro, naquilo que é a administração pública. Mas num caso como esse, talvez seja uma situação perfeita para se discutir, que precisamos sim melhorar os mecanismos de controle e proteção às vítimas, que neste caso, neste tipo de situação, né, as vítimas têm que ter a sua palavra levada em conta da forma mais firme e certeira possível, né? E é por isso que a saída dele é indispensável para que as próprias vítimas que também estão no governo, né, tenham a sua possibilidade de trabalhar preservada, né? Então, eu lamento muitíssimo. Silvio de Almeida tem obras brilhantes que explicam o racismo no Brasil em um patamar até surpreendente em termos de clareza, em termos de historicidade, né? Era um símbolo da luta pelos direitos humanos, mas infelizmente ninguém, inclusive nós todos, né, estamos imunes a fazer com que a masculinidade tóxica ou a própria diferença de gênero implique em situações de violência para com as mulheres trans, as pessoas que têm uma orientação de gênero diferente daquela do homem cis, que é o caso do ministro. É claro que ele é cidadão como qualquer outro, que terá o devido processo legal. Ele é presumidamente inocente, como qualquer pessoa que responda a uma acusação sem uma condenação com trânsito em julgado, mas é uma denúncia grave, que envolve um ministro de Estado. E mais do que um ministro de Estado, um doutor, o pós-doutor em direitos humanos, onde esses direitos estão inseridos, como nos explicou a professora Priscila Silveira. Diego Tavares, há quem diga que um policial, quando comete um crime, deveria responder até de maneira mais grave, porque é dele que se espera conduta diferente. E isso se aplica de alguma maneira, em alguma medida, também ao ministro de Direitos Humanos, porque não há ignorância. Pelo contrário, ele é doutrinador da matéria. Ele não é alguém que desconhece a evolução da sociedade em relação ao respeito ao gênero, em relação ao respeito às mulheres. Ele é alguém que ensina sobre isso, né? E aí é contra ele que se tem essa denúncia. Lembrando, é alguém que vai responder perante a justiça, alguém que terá a seu favor a presunção de inocência, pelo menos no campo penal, porque no campo político, de fato, há uma cautela que deve ser seguida e que foi seguida pelo governo federal de exonerá-lo do cargo, mas é alguém que sai da condição de defensor e de nome, de símbolo da defesa dos direitos humanos para alguém acusado de assédio moral e agora de assédio sexual também. Ô Koba, digo mais, o ministro Silvio Almeida ele pode ser considerado uma cota técnica do governo que fez muitas indicações políticas. Até no momento mais drástico do governo, na crise ministerial que nós tivemos ano passado, o ministro Silvio Almeida foi mantido no cargo, embora tivessem ocorrido especulações a respeito de sua queda. Ele foi justamente colocado nesse cargo por sua aptidão técnica. Ele não tinha nenhum vínculo partidário, não tinha nenhum trânsito político excepcional para ser indicado para uma pasta de tanta importância. Agora, eu quero só puxar um outro holofote, Koba, porque o governo foi muito elogiado por uma suposta rápida resposta ao caso do ministro Silvio Almeida, tendo demitido ele do cargo passado pouco mais de 48 horas das denúncias, da repercussão das denúncias na grande imprensa. Mas existe uma denúncia também do ex-secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, que informou que o governo sabia desses fatos desde janeiro deste ano. Então passou
muito tempo. Me parece que a resposta não foi uma resposta rápida, foi somente uma resposta oportuna diante da repercussão do que aconteceu na mídia. O que me parece só uma forma do governo federal manter a hegemonia sobre essa pauta dos direitos humanos, que nós sabemos que é uma pauta muito melhor trabalhada no campo político do qual pertence o atual presidente, o seu grupo, do que dos seus opositores, dos seus adversários. Acho que o ministro caiu não em razão da defesa das mulheres, em razão da reprimenda contra uma suposta violência que, como você bem consignou, ele vai ter direito de se defender perante o Poder Judiciário. Mas é porque ficou caro bancá-lo politicamente. O governo não tem como bancar a pauta ambiental, tendo o aumento das queimadas no Pantanal, na Amazônia, recordes de desmatamento no Cerrado, não tem como bancar a pauta indígena, aumentando as mortes dos Yanomamis, mesmo tendo denunciado, inclusive, o ex-presidente na ONU em razão das mortes na terra Yanomami, e agora bancar um ministro dos direitos humanos que supostamente praticou violência sexual contra outra ministra e contra outras pessoas. Me parece que é um caso muito mais de oportunismo do que eficiência do governo em tratar essas questões. E a sua avaliação, meu querido Acácio Miranda, você que, como a Priscila também é professor de Direito, conhece, né, a notoriedade do Silvio de Almeida no campo da academia jurídica e que agora está envolvido nessa denúncia. Eu acho que a gente tem que olhar sob duas perspectivas. Primeiro, independentemente de quem seja, deve-se preservar a presunção de inocência e o direito ao contraditório e à ampla defesa. Em segundo lugar, quando nós consideramos a figura do Silvio Almeida, o Leandro disse aqui, ele é doutrinador, ele tratava de um tema caro ao governo, foi alçado ao cargo de ministro exatamente por conta da sua notoriedade e do seu protagonismo nessa área. Isso nos choca muito mais, isso faz com que a aplicação da lei, a resposta legal, caso comprovadas todas essas circunstâncias, seja muito mais contundente. Eu li uma entrevista do Lázaro Ramos, que ele deu ontem, ou hoje pela manhã, confesso que não lembro, e ele disse exatamente isso. O problema, o pano de fundo nessa questão envolvendo o Silvio Almeida é que todas as causas das quais ele era entusiasta, defensor e ideólogo, essas causas acabam retrocedendo um pouco junto com ele. Então essa situação faz mal para a sociedade como um todo, e não só para ele e para suas vítimas. Muito rapidamente, fecha Diogo da Luz. É recorrente a gente ver os moralistas, no fundo, terem uma atitude muito diferente daquelas que pregam, né? O cargo de ministro não é um direito de quem lá está, e sim da população. Se tem a menor dúvida sobre o seu comportamento, ainda mais ministro dos direitos humanos, ele tem que sair imediatamente. Agora, o que me causa muita estranheza é saber que notícias não poucas, muitas, e não desmentidas por ninguém, de diferentes fontes, diziam que antes do carnaval já se sabia desse assunto nos corredores lá de Brasília e nada se fez. A gente percebe que quem pauta o governo no final nessas questões é apenas a opinião pública. Se ninguém souber, nada será feito. Pediu? Rapidinho para fechar, Koba, de fato, Diogo, as denúncias, por exemplo, de assédio moral já circulavam há bastante tempo. Eu acho que inclusive, nesse sentido da minha fala, que acho que no serviço público essas coisas precisam ter um desdobramento correto. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é que, assim como no caso da segurança, quando um agente de segurança comete algum erro e excede as suas funções no uso da força, no caso dos direitos humanos, nós não podemos jogar fora a política nacional de direitos humanos, a defesa dos direitos humanos, né, em suas diversas frentes, por conta da situação Sim. que envolve o ministro Silvio Almeida. Então, por isso que ele tinha que sair mesmo. Exato, não, mas faço... Até para preservar a política. É porque é muito fácil cair no discurso de que direitos humanos é direito dos manos, direitos bandidos, e não é isso. Eu acho que nós tivemos a situação que infelizmente todos perdemos, foi a frase do Lázaro, né? Mas vamos preservar a política de direitos humanos e discuti-la naquilo que ela precisa ser aperfeiçoada.